jogaço esse França e Senegal. Posso falar, e o nosso amigo que eu convidei aí, o Kurtz, é viajado também na África muito, trabalhou muito na África, eu lembro Gana, Angola, e rodou ali alguns países jogando campeonatos africanos ou fazendo amistosos, e eu também trabalhei com a seleção da África do Sul, ele fala da África do Sul que jogou abertura, o México, trabalhei no centro de capacitações, então tenho um orgulho danado disso, de como brasileiro e também com formação, que é recebido muito bem nesses países. Agora, é interessante isso, porque eu trabalhei com seleções medianas e é muito bom para o desenvolvimento do esporte no país pelo futebol. Eu queria dizer para vocês que o interessante da história é que vocês têm que entender que na base tem que se formar isso aí. E da base sair a equipe principal. E vocês estão vendo no Senegal. Tem muitas academias de futebol no Senegal, da França. E isso aí é um negócio interessante que acontece que eles estão desenvolvendo cada vez mais, mas só que, claro, naturalizam uma boa parte e vai para a França. Quando eu fui jogar em 2003, 2002, eu recebi com satisfação esses países que eu fui trabalhar. Alguns vieram na África do Sul. Eu era diretor técnico da seleção da África do Sul. Ajudei muito antes do Parreira ir para lá, no mestre Parreira, e o Joel Santana. Tem até uma história engraçada do Joel comigo, que ele nem sabe, e é interessante isso aí, eu falar. Agora sim aceitei, o curso avisa que eu aceitei, e estou aguardando ele entrar. Ele deve entrar. Olha o homem aí, esse é a fé. O homem, ele sabe o que é, gente? Ele está fazendo charminho para entrar. Beleza, hein? Putz, uma correria danada aqui, a gente vai ser breve, que nem eu falei para você. Não, isso. Mas tranquilo, vamos até 7h05 aí, coisa assim, vaza um pouquinho, tudo bem. Tudo bem. Porque se soubesse a história, chupou no bar de Hortelã por causa da garganta, de tanto gritar para o Senegal fazer o gol, mas quem acabou fazendo foi a França. É verdade. Agora nós vamos falar em francês. Bonsoir. Bonsoir. O Brasil vai ter que suar muito, porque vai encontrar barreira, claro. Esse é o problema. O que o Kurtz tem para resumir, viu da Copa assim, de abertura e já taca nesse jogo de hoje? Boa noite a todos. O jogo de hoje, por exemplo, foi um jogo que a França, inclusive, no primeiro tempo, não demonstrou nada do valor que ela tem, a força que ela tem. Foi uma equipe que demorou a se entrosar em campo, que não é natural com a França, com aqueles jogadores que ela possui. Mas o que aconteceu? O primeiro tempo foi um jogo, inclusive, muito equilibrado, e principalmente, eu acho que o Senegal teve até mais oportunidades de concluir, de fazer o gol, né? Então, o Senegal jogou muito bem o primeiro tempo. Agora, quando no segundo tempo, a França voltou e recuperando tudo aquilo que ela tem de força e praticamente encurralou o Senegal. Agora, o Senegal teve umas duas chances no segundo tempo e a França dominou o jogo no segundo tempo e foi um jogo que ela mostrou o que é a França. É o time que vai disputar, e todos estão considerando, eu também considero, a França como uma das possíveis campeãs. Então, com isso, eu acho que esse jogo foi um jogo até interessante, mas o Senegal é uma equipe forte também, e vamos ver daqui para frente, né? A França também é uma equipe que deve jogar dessa maneira, como jogou o segundo tempo. Então, eu tenho a dizer é isso. Só um segundinho. Se vê que com a Copa, você está falando da França aí, ganhou,
E muitos empataram, que a gente esperava que não empatava. Não esperavam o Uruguai empatado, claro, com a Arábia Saudita. É normal, mas não é surpresa que a Arábia Saudita aprontou com a Argentina no Catar e aprontou ontem com o Uruguai. É que por azar lá no final do jogo fizeram o gol. Quer dizer, Curtis, não tem mais bobo. Aquela Não, rodagem que você teve, eu tive, Parreira teve, Zagallo teve, todo esse Luxemburgo, rodaram o mundo, Scolari. E os treinadores também alemães, você falar aí, italiano, tudo, ajudou muito o futebol. O futebol cresceu. Nós estamos vendo Curaçao, onde eu tive dando curso para eles há muitos anos atrás, com o CACAP, o crescimento um pouco, é claro, você não quer esperar Curaçao ganhar de 5 da Holanda. Primeiro que é colônia, segundo que eu sei que eles não são tão profissionais os que vêm. São e não tá. são. Então, é isso aí. Eu estou contente com o que eu estou vendo, a abertura, fiquei impressionado. Nós vamos voltar nesse jogo aí. Com os Estados Unidos, só para a gente voltar um pouco no começo, o ímpeto, ele já tem esse jeito da raça, mas tem a técnica, a tática bem melhorada, eu achei. Surpreenderam ali bastante para mim e deram trabalho para o Paraguai. O Paraguai foi engolido. O que você achou desse jogo? Eu achei que, inclusive, nos jogos que nós estamos vendo, os times sul-americanos, por exemplo, o Equador também não jogou bem no jogo dele, e esse jogo do Paraguai, ele foi dominado, né? Dominado totalmente, e foi um jogo que se não esperava o que os Estados Unidos ia apresentar um time dessa maneira, foi desse nível. Porque, no momento, os Estados Unidos, por não ser um esporte de primeira linha nos Estados Unidos, o futebol americano, o beisebol, tudo tem sua preferência lá, e o futebol é o terceiro esporte atualmente. Então, o que acontece? Nesse jogo, a equipe apresentou um futebol excelente, pô, e eu acho que dominou e fez jus. E foi uma surpresa também os Estados Unidos apresentando esse futebol. Exato. Às vezes com jogada, trabalhada, um atacante deve ser africano, me fugiu o nome dele, que agora ele era bom jogador, bom atacante, e eles estão crescendo muito. Você vê, você falou bem aí, terceira força, no meu tempo era sexta ou quinta, quando eu fui lá em 76, 77, com o pessoal da BTF na segunda viagem, na primeira fui no solo lá, e desenvolveu o futebol, cresceu, aí já levaram 4. Aí nós mostramos serviço. Aí o negócio é assim, ajudou. Claro, Pelé está lá, é lógico. Ele estava antes e é o rei. Aí o que aconteceu? Eles chamaram 20. E foi muito amigo teu, que eu já falei uma vez para você, o Pavão, o Pedro Isso. Gonzalez, Nossa, Ferreira Duro, Dida. O Dida ficou meu amigo. Você teve Ah, algum contato com o Dida aí no Rio? Algum contato com ele? Não. eu tive um pouco de contato só, mas aí Gente lá na boa. BTF, as coisas, mas Alagoano, gente boa. não assim muito no trabalho, não. Só mesmo no campo e lá na BTF também, na Associação de Treinadores, né? Eu queria colocar uma posição que eu Pode esqueci, colocar. eu esqueci um detalhe, né? Porque esse praticamente é o concurso hoje nos Estados Unidos. A NBA, o basquete, por exemplo. O futebol americano é o primeiro, o basquete é o segundo, depois veio o beisebol e nós somos a quarta força. Então, do futebol lá nos Estados Unidos é uma quarta força, né? Então, até hoje também está brigando um pouco até com o voleibol também, que também é muito forte o voleibol americano. Então, o futebol fica numa situação assim, mas pelo público que está vendo, é claro que tem muitos turistas lá de outros países, mas os estádios tudo muito lotado, e isso eu acho que vai incentivar muito mais também aos Estados Unidos continuar melhorando o seu futebol. Claro. Eu tenho um primo que era do Rio, faleceu, era da Rádio Tupi, TV Tupi aí do Rio. Ele que me levou para o Botafogo, ele falava para mim, Marcos, você vai ver os Estados Unidos vai engolir os times, vai ser campeão do mundo e tal.
Quer dizer que para não ofender ele, não ficava, às vezes ficava até quieto. Não vai ser assim, mas eles vêm num processo muito legal de crescer. Eu prefiro falar que a África vai acabar chegando a um dia final, eu prefiro, não sei, mas do jeito que vai, nós vamos comentar aí essa vitória de um país que eu tive lá jogando, ajudei muito, que acho que aquele goleiro deles treinou comigo há 16, 17 anos, naquela época ele. Eles não tinham muito time assim, e foi para o campo para mim que eu pedi para dar demonstração de treino com jogadores. E o Semedo, presidente, que era amigo, ainda está lá, ele trouxe, nossa, ajudei muito eles, a CAF, eu fui para a CAF, e a CAF que me pediu para ir lá no curso, lá eu fui. É um futebol rico, você conhece, porque você trabalhou com Angola, Moçambique, esses países aí tudo. O que você achou do jogo ontem do Cabo Verde? Não, o Cabo Verde fez uma até é outro time também que impressionou muito, porque o período que eu trabalhei na África, em O Angola, período de em lá. Gana, e nós trabalhamos também, e Cabo Verde, né, era difícil até se classificar para a Copa da África de Nações. Dificilmente Agora, ele competia nessa área. E agora ele apresentou um futebol excelente, né? Você viu que foi uma surpresa. É claro que ele se fechou e resistiu o jogo inteiro, praticamente, né? E teve até algumas chances, mas praticamente a questão dele era empatar com a Espanha. E empatando com a Espanha, ele levaria uma grande vantagem, porque a Espanha agora vai ganhar dos outros e ele pode até, no empate desse, ele pode brigar até por uma segunda posição, né, na chave, porque não tenho certeza que a Espanha vai chegar. Agora, nós é que temos também que cuidar um pouco agora, Cabo Verde mostrou também que é um futebol que hoje... entrou, acho que não sei se Isongo é nome do Camarões. Isongo, are you from Africa? Let us know. Para a gente saber aí. Legal, para bem-vindo. Benvenuto. Adilson. Ô, Adilson. Tudo bem? Pensei que você era um francês aí, Adilson. Né? Fala francês, hein? Curtis, e a outra coisa que eu notei no crescimento da Cabo Verde não é de hoje, não. Já tinha a Copa da UEFA, lá uns 4, 5 anos atrás, eu vi entrar uns crioulos mesmo, que jogavam pra caramba. E alguns eram deles lá, alguns eram de Angola, outros são de Moçambique. E é interessante esse crescimento. E para nós é legal porque é motivo de ficar contente de saber que aquela área que a gente andou ali desbravando era um negócio... Você pegou uma fava de desbravar lá como é Gana. E é um futebol rico, né? Gana, nossa. Porque futebol... Normalmente o futebol africano ele é apoiado sempre quem faz toda a parte de financeira das confederações de lá, das federações, é sempre pelo governo, como era em Angola. O governo que patrocinava todo o futebol. E o que acontece? Angola, por exemplo, é um dos países maior exportador de diamantes, né? Tem várias minas de diamante. Então, o governo é rico. E Gana também, a Gana também vivia nessa área, porque ela tem várias minas de ouro. Ela tem ouro em Gana. E o governo praticamente é que dá a cobertura e paga toda a parte financeira da federação. Então, essa é uma grande ajuda já também para as equipes, né? Agora, quando eu peguei Gana, tinha uma equipe muito forte. Estou aguardando ver agora, quando o Gana jogar, para se apresentar, como é que vai estar o time, né? Porque na época...
os 22 jogadores da minha equipe jogavam na Europa, e nos grandes clubes da E Europa. é isso que Então, eles estão fazendo, hein, Curtis? É isso que eles estão fazendo, trazendo, não é isso? é isso. Estou É, trazendo. o Cabo Verde, certamente, parece que estavam falando, um é da Holanda, outro, e é uma coisa normal. Eu trabalhei com as Ilhas Virgem Britânica. Aham. Eu falei, presidente, não temos um time completo, falta um goleiro, falta um cara para pegar. Aí vem um da Inglaterra, vem o outro não sei do que, vem não sei o que, quebrou um galho. Fomos até bem. O que acontece? Precisa pegar esse jogador de fora. É. E você também está de Nossa, parabéns, né, Falou? Você está de parabéns meu porque aniversário foi dia eu 2. já- você realizou um curso lá há uns anos atrás e com os treinadores de lá, né, foi pela FIFA. Então, você também é um dos responsáveis aí por esse crescimento aí de Cabo Verde, com certeza. É muito querido lá, né? Deixou uma imagem legal. E ontem eu fiquei contente com o resultado. Eu parecia que eu estava dirigindo. Eu cumprimentei o presidente até, era amigo, É. era humilde, nossa. Putz, fala você mais que eu, que estou um pouco rouco. O que você achou, já que tem África na nossa vida aí, na nossa carreira, a Costa do Marfim, Equador, o que não é uma surpresa, porque a Costa do Marfim é boa. Eu lembro que jogou aí no Rio com o Lopes, você conhece a Costa. Fala você. É, a Costa do Marfim também é uma equipe também que sempre tem grandes jogadores, e um dos principais dele que há pouco tempo que parou de jogar, o Dogba, que era um Sim. excelente jogador, e tem vários jogadores de lá. E a mesma coisa dos países, né, todos os países africanos lá, que, por exemplo, eles os países da língua onde eles tiveram colônia é que vêm esses jogadores. Por exemplo, a Costa do Marfim, também falando francês, muitos jogadores jogam na França. Opa. E, então, muitos deles, muitas de Costa do Marfim, e tem vários jogadores lá de São bom nível fortes, mesmo. tudo, nossa. É, O Congo, né? O Congo o é um país Congo forte. também, Quase o eu fui para o Congo, Congo. Eles me convidaram, eu estava na Itália, mandaram um e-mail para mim, mas aí contrataram um italiano, que é normal na nossa competição da vida aí. isso. E o Congo, mas o Congo já era bom. Eram os antigos Zaire, essas coisas ali daquela área, né? É, eu enfrentei o Congo Os algumas Zaire. vezes, né, naquela Os região Zaire. ali. Não, no Zaire não. No Zaire eu não estive, não. O Zaire, inclusive, no Congo, quando nós jogamos, foi bem na época da Ebola, né? E o Congo é uma Oi. situação até muito perigosa, porque o Congo ele é dividido só por um rio do Zaire. Então, ele faz Eu vi. esse Eu fui jogar na trajeto África Central. de barco, normalmente, e fica muito próximo. Então, mas o Congo também tem sempre bons times lá. Aí eu enfrentei eles no principal também, e também na época da seleção olímpica. E nós classificamos a equipe de Gana para Atlanta. Então, naquela época também tinha que jogar nesses lugares assim que estavam com risco ou de saúde, ou de guerra, de tudo mais. Então, Bom, segura. A Nigéria, eu estive na Nigéria, não é fácil lá dentro. Com o é, programa da CAF, não, da Inglaterra, a Federação Inglesa nos convidou, e também jogando Jogos da África. Nossa, puxa, ali é só contando no livro. isso é verdade. Eles Opa, colocam, ali tem que ser esperto. Mas é, se eles são bons de bola, são uns caras legais. É um país humilde que eu lembrava que o Otto Glória, você conheceu bem, ele contava para nós que ah, para sair de um lugar para outro levava. O Roberto Alvarenga, nem foi o Otto, foi o Roberto. isso, O Fluminense foi jogar na Nigéria, levava 3, 4 horas para chegar num lugar que não era longe, mas o tráfego era muito isso. difícil. Agora, é interessante, têm as dificuldades, mas eu acho eles muito bom para futebol. Precisa saber trabalhar com eles, né, Curtis?
E Com o todo time africano é tem que saber uma... trabalhar, mas com eles é especial, porque são de um jeito especial também, e exige bagagem, experiência. E que eu É, acho, vou falar em experiência, bagagem, o Ancelotti tem experiência, tem bagagem, precisa pegar firme agora para o próximo jogo. Eu também joguei no Haiti, pré-olímpico, coincidência, lembrei agora, e, eles fizeram curso comigo, muito na CONCACAF. Eu trabalhei 8 anos na coisa, eles iam lá fazer curso. É um país que gosta de futebol, joga bem o futebol naquela área, mas tem uma dificuldade de problema interno do país, miséria, pobreza. Eu fui jogar lá, os carros todos, os carros todos, pô, aí ia falar muito. Não, a maioria, táxi, pintado a fotografia do Ronaldinho Gaúcho, do Ronaldo, e hoje eu vi o filme, aí passou o filme que eu assisti, o jogo. Foi uma coisa emocionante, era de chorar mesmo, porque eles queriam tocar no jogador do Brasil quando foi jogar lá, foi um 5-1, uma coisa assim, eu não lembro. Foi uma atitude legal da CBF, e eu acho que o Brasil passa o Haiti, mas eles podem dar uma dorzinha de cabeça. O Brasil não pode vacilar. Porque, por exemplo, o Haiti, eu estava vendo agora aqui, lendo algumas coisas da mídia aí, dizendo até que vários dizendo que o jogo entre Haiti e Escócia, que ficou 1-0 para a Escócia, né? Então foi um jogo que ele foi melhor para assistir do que o próprio jogo Brasil e Marrocos. Então diz que foi um jogo muito agradável, um jogo bom. Eu não assisti esse jogo, mas a imprensa está dizendo que foi um jogo que as duas equipes fizeram uma boa apresentação, né? Vamos ver, né? Jogam com bola no chão, tem muitos deles que jogam nos Estados Unidos. Então, esses caras têm que tomar, para nós, né, que treinamos, dirigimos, então, tem que tomar um cuidado, não tem bobo, mas eu acho que Hoje em não. dia, hoje em dia está difícil, né, Falou? Porque o futebol hoje ele está globalizado, né? O mundo inteiro está globalizado em termos de futebol. E hoje em dia, por exemplo, um tempo atrás, alguns anos atrás, antes não tinha esse intercâmbio que tem hoje, antes Yeah. poder assistir toda a Copa da Europa, assistir jogos de fora, eles assistirem Nossa, nossos jogos nossa. também. Então, isso aí levou para um lado que até a parte de treinamento hoje em dia ganha aquele que trabalhar melhor, tá, porque a parte técnica, a maioria dos times, eles estão crescendo, por técnico, tático, e nós temos que tomar cuidado com isso, porque nossa parte não é. Antigamente o Brasil entrava em campo e era dominava tudo, porque tecnicamente nós éramos sempre superiores. Agora, hoje, não, tá muito igual as equipes, tanto é que esse aparecimento de várias equipes que estão fazendo essa surpresa é que estão trabalhando para isso, né? Estão fazendo pesquisa em outros países, trazendo os Nossa. métodos, então é uma troca de métodos muito grande, mas o treinamento todo é praticamente o mesmo, de todos, se você notar as equipes treinando é a mesma É o coisa. Agora, aquecimento. ver-se aquele que trabalhar melhor, aquele que se focar melhor no jogo, o jogador tiver ter aquele orgulho como tem a África, tem um orgulho de vestir a camisa do país, então para eles é uma honra. Então isso Poxa, aí que tem que haver numa equipe, pô. Então não é só o salário lá altíssimo, que se vencer tudo bem, porque ele já tem um salário altíssimo. Então, mas tem que ser, né, eu acho que isso que participa muito de uma Copa do Mundo, faz uma olha equipe. aqui, estou dando uma dica aí que você está envolvido nisso aí. O Felipe Crawford, que foi meu amigo, meu aluno lá em São Paulo, ele também foi no lançamento do meu livro, tudo, né? Ali na Vila Mariana, eu lembro dele, ele falou que o Netflix tem a Saga do Tri.
Você trabalhou com o pessoal do Tri. Diz que é um filme interessante para ver. Eu acho que isso aí, só do nome eu já gosto de ver. E É, tenho saudade, muita acho que está saudade. passando na Netflix, né? A Netflix está passando essa história da Copa de 70, lá do Tri, né? Acho que é no Muito Netflix legal, que está homenagem passando. da Galo, essas coisas aí. Isso. Kurtz, eu ia te falar um negócio. Agora, você falou que há, claro que há esse intercâmbio, e olha, mas faz muito tempo, teu tempo de Fluminense, ou ali do Rio, eu lembro que eles foram fazer uma filmagem com o nosso amigo Sebastião Araújo, o Pinheiro era treinador, eu lembro do filme, Aham. um pouco, né? Jogos 2 contra 2, 3 contra 3, você lembra? O Abel era juvenil no... Abel Isso. Braga, que era juvenil no Fluminense, Rubens Galaxy, devia ter essa turma ali. E é emocionante ver aquilo e a FIFA pediu pelo Avelange, a Avelange pediu para o Fluminense, fizeram. Aí o Sebastião foi buscar o filme. Eu vi esse filme umas 2, 3 vezes, que eu tive sorte na Taça São Paulo, ele foi jogar com o Pinheiro lá em São Paulo, antes de nós se conhecer mesmo lá no Catar, um avião, que nós fomos para Catar. Esse intercâmbio que eles vêm também tirar da gente é aquele que a gente tira também deles, claro. O Capello falou, eles copiam de mim. Capello, você copia algum treino? Ele falou, copio porque copiam de mim também. E é verdade, né, Curtis? É parte do... Eu, por exemplo, eu estava vendo agora o jogo e vi 2 jogadas. Eu até escrevi e tal, porque a gente sempre está estudando. Aí eu vi a jogada de gol. É a mesma que a França fez contra o Brasil, similar. O Aham. Mbappé entra, cai para a esquerda, para a direita, ali Isso, entra. com certeza. Eu acertei. Então, mas é legal Ele você. entrou, ele entrou 2 vezes por ali, para o mesmo lugar ali. Uma o goleiro defendeu, e a outra É, foi o gol. Então, e o mesmo estilo do Mbappé. Mas é a danado. jogada, é jogada trabalhada, que já tem os jogadores que estão acostumados com a jogada e repete, né? Então, isso aí é importante, é o trabalho tático da equipe, né? Isso que Claro. também leva a muita coisa. Agora, o Brasil é que nós temos que ter um cuidado muito Boa. grande, né? Porque, por exemplo, a nossa chave, onde se classificando, nós vamos jogar contra, é uma chave que tem a, a Suécia, Tunísia e Japão e Holanda. Então, eu Nossa. queria só citar um lado, porque o jogo, a Suécia ganhou tranquilo da, da Tunísia. Agora, o jogo principal, eu acho que foi um dos melhores jogos que teve, aberto o jogo e jogando com um futebol muito forte, velocidade e tudo, foi Holanda e Japão. Eram 2 equipes Eu que vi. fizeram um jogo muito bom, empataram de 2-2, mas jogaram muito. E outra coisa, são equipes que também têm jogadores já jogando, a maior, claro, a Holanda e o Japão também tem vários jogadores agora na Europa jogando. Então, um jogo, são 2 equipes que provavelmente a gente vai encontrar assim que classificar. Em primeiro ou segundo lugar, mas vai encontrar um desses. Lá poderá com certeza jogar contra Japão ou Holanda na, depois dessa fase. Para você ver, né, Curso, endossando o que você está falando, não é querer falar que eu trabalhei lá no Japão. Eu trabalhei no Japão, e meu tempo que brilhou lá no Japão, que eu lembro, que brilhou fora na Europa, o Nakata. Depois eu joguei um veterano com ele em Isso. Mianmar, imagina. Ele foi lá, já era veterano. Não, ele não era um veterano, eu era. Ele era um jogador famoso. Hoje não, hoje tem uma leva deles um na Tem. Itália, um na Inglaterra. E jogando fora, pô. A No japonesada PSG foi para também. tudo quanto é lado, aí tá certo. E Isso, quanto mais fizer isso, melhor. Por exemplo, para a Holanda, achei ótimo mandar o Memphis para cá. isso. Tem um outro time aí que veio gente aí. Os caras vêm
não só ganhar dinheiro, claro que tem que ganhar dinheiro, e jogar, e também adianta informação para os adversários. Como do Brasil também, joga lá, tem que dar informação. Agora, Curtis, o Brasil precisa dar uma guinada aí. O que você viu, resumindo, do último jogo e o que deve ser feito agora? Uma ideia, uma sugestão? Eu acho que o que eu vi naquele jogo e analisei é o seguinte, que o Brasil, até os 30 minutos do primeiro tempo, entrou perdido em campo, ele não sabia tocar uma bola, eles erraram tanto passe, e isso facilitou muito o time do Marrocos. E o Marrocos não tem uma grande equipe, tem grandes jogadores e tem uma equipe que já vem jogando há muito tempo junto. Então, o que acontece? Aquele início do jogo foi um desastre, né? Porque ninguém se entendia. Agora, a estreia do primeiro jogo, tudo bem, tá? Estreia do primeiro jogo. Mas são jogadores todos já com uma experiência de internacional, todos jogando em grandes equipes. Ele não vai tem, é claro, aquele pequeno nervoso, mas não aquilo daquela maneira, Claro. que estavam perdidos em campo. E alguns detalhes também. O que aconteceu ali, eu já tinha até conversado feito alguns detalhes assim com alguns amigos, que é o seguinte: quando eu vi a classificação, aliás, a convocação do Ancelotti, eu logo vi o seguinte, eu disse, poxa, ele colocou vários atacantes e o meio de campo ele trouxe poucos jogadores que fazem o meio de campo. Trouxe o Casemiro, trouxe o Fabinho e está colocando o Paquetá para jogar de meio de campo, que também atua ali. Então, o outro, o Danilo, é um bom jogador, eu acho que ele deve sair jogando na próxima. Também. O Danilo, porque o Paquetá não convenceu, jogando no meio de campo ali, fazendo o terceiro meio de campo ali. E, além disso, uma coisa que eu também achei que o Ancelotti, você, quando convoca uma seleção, você convoca os jogadores, aquele jogador já sabe que eu sou titular e ele é o reserva. Então ele convoca 2 para cada posição. E você improvisar numa Copa do Mundo um jogador, como aconteceu, nós perdemos o Wesley, então veio o Ederson. O Ederson chegou muito mais tarde, é claro, que não tinha nem condição de estar jogando já no primeiro jogo. Agora, ele pegar o Ibanes e colocar na direita, e o Ibanes é um jogador, é zagueiro de área, mas também joga na direita, de lateral. E o Danilo é lateral e joga no meio, na zaga. Então, o que aconteceu? Na estreia, ele faz uma improvisação. Ele coloca o Ibanes lá na direita e deixa o Danilo no banco. Então, o que acontece? O Marrocos atacou tudo por aquele lado. O Ibanes estava perdido. Matou o Ibanes, cara. Olha, inclusive, viu, Curtis, a gente analisar assim, para te ajudar um pouco, né, uma crítica ao Ibanes, lógico que ele é um bom jogador, lá na Arábia Saudita, melhor ainda. O que acontece? Eu vi a dificuldade dele de correr de lateral atrás dos caras. Aquele pezão dele lá, a gente analisa um montão de coisa, né? Se eu estiver jogando contra ele, eu mandava o cara, vai para cima desse aí, que esse aí acho que vai ficar. Agora, Curtis, e tem um outro detalhe que eu acho que quando eles convocam aquele monte, vou falar em inglês agora, aquele monte de jogador para fazer o selecionar depois para 26, essa coisa toda aí, o que acontece? Eu vejo que quem observa, esses caras que fazem isso aí para ele, e ele também, claro, né, não estou tirando ele da culpa, da coisa, alguma coisa que está errada. Mas os que olham, Curtis, é muito importante analisar o que o Danilo pode fazer. O lateral do Flamengo, foi grande lateral, é um bom lateral, pode jogar de central, mas e a idade, tem que julgar um montão de coisa. Eu vi um zagueiro no Corinthians chamado Gustavo Henrique, jogou no Flamengo,
Eu vi ele jogar no Juvenil do Brasil, no Canadá. Eu avisei o pessoal do Santos, que eu trabalhava no Santos, e eu falei, encontrei com um amigo, diretor do São Paulo, pega esse moleque aí, tá. Claro que eles tentaram, levaram até um ponto, depois eles venderam ele foi. E o que eu pensei? Que o Marquinhos jogava de lateral direito na base do Corinthians. Eu vi jogando contra São Paulo. Os caras têm que analisar até isso. O público tem que saber isso aí. Porque você pode precisar dele na outra posição, que não é segredo, como o Cláudio Coutinho falava, um polivalente. Hoje, polivalente é que está valendo. Só que ele não tinha. Ele perdeu o rapaz que jogava no Real Madrid. Me fugiu o nome do zagueiro, que é muito bom, mas não se contundiu. Ele fazia central e lateral. Esse eu achava que ia ser legal. Mas ele não vem, ele tinha que ter pensado nisso, estava levando um pouco da defesa, um pouco do meio. Tinha que montar isso aí dessa forma, porque agora eu estou vendo que ele está encurralado, mas está difícil, não é fácil a situação do treinador, da equipe também. Verdade. Porque eu também estou do seu lado. O Ancelotti veio num período não curto para fazer um trabalho de seleção. Você vê lá o Deschamps está na quarta Copa do Mundo dirigindo a equipe. Então, tem um jogador, tem vários treinadores lá que você está vendo lá que todos eles, a maioria deles eram de 22, né, na última Copa. Então, o que acontece? Ele não teve um tempo muito grande e eu acho que uma das situações também que o Ancelotti devia ter feito é ter chamado um assistente brasileiro, um treinador de ponta do Brasil, para ser o assistente dele, porque ia ajudar muito, porque ele conhecia os jogadores, podia ajudar e ajudar o Ancelotti a fazer essa convocação, tudo isso. Então, em consequência disso, eu acho que ele teve pouco tempo para escolher. Tanto é que nós fomos para o primeiro jogo. Nós fomos. A equipe não tinha definido uma equipe titular ainda. Nós fomos para o primeiro jogo estreando na Copa do Mundo sem uma equipe definida. Mas isso é a falta de trabalho que ele aliás, de tempo de trabalho que faltou. Eu cheguei para esse brincadeira, eu tenho que falar mesmo que não vai acontecer nada para mim de jeito nenhum. Eu cheguei a me comunicar com a Itália, da federação, que eu dei curso para eles, me formei lá, não era o melhor aluno, não é isso aí não. Mas era conhecido ali do pessoal, com a UEFA, tudo, e mencionei da minha vontade de ajudar. Você sabe como é que é isso, é difícil, nem sei se eles chegaram a se comunicar, mas você tocou num ponto, eu estava dando risada aqui por dentro, porque falei, é lógico que tem que ter um cara assim, não pode ser, ou só porque foi jogador na Itália, vai ajudar ali, para saber se ele tem bagagem para ser um advisor, um conselheiro, sabe, situações que tem que dar, ajudar na metodologia do trabalho, tudo isso aí, pô, não sei. E agora eu estou vendo o que você falou tem a ver muito, muito. E o que eu tenho falado também, eu acho que tem a ver, porque ele fica meio só ali, porque o livro vai até a página 3, como dizia o Cláudio Agui. O cara não passa daquilo, ele tem que passar daquilo. Tem que ter alguém que fala, olha, Celote, é por aqui, porque aquele cara lá, um gosta mais disso, outro gosta mais daquilo, outro, entendeu? Mas eu senti que houve patinaram na convocação, por exemplo, desculpa, o Paquetá, não teve do Flamengo lá, tem mais gente, mas eu lembro dos dois bem. Eu falei, pô, mas cara, e o Alexandre já entrou meio fora, o Alex. Não era ele para ser ele para mim, teria que ser o titular, mas há uns tempos atrás. Futebol também é momento. Falavam muito do Lodi. Tinha um Lodi que era bom, mas o Lodi deve ter respondido. Eu vi uma entrevista do Lodi logo após a negócio da convocação. Se tem qualquer coisa, a gente não é bobo, não é nada. Eu falei, ele vai
pode se queimar. Não sei se é isso. Mas eu vi o caso do Gerson. O Gerson, que era do Flamengo, esse para mim não estava como estava na época do Gerson do Flamengo. Mas era bom jogador para o meio de campo, para marcar, era mais um do meio de campo bom, não ia fugir do palco Argentina, não ia. Entendeu? Eu acho que deviam olhar cuidado. Mas o Gerson foi assinar contrato com a Rússia. Entrou um problema aí, que é problema de fora. Eles misturaram quem está trabalhando lá, não vou mencionar nem nome, nada, mas você sabe que está tudo ali. Isso é um cara com experiência. Olha, nós falamos com ele, mas ele que quer ir para a Rússia, o que vai fazer? Deixa ele ir para a Rússia. Aí não pode reclamar, né? Opa. Então ele está cortado se ele não. Mas aí vem o Luiz Henrique, que vem de lá da Rússia. Então tem alguma coisa que não me casa. Mas a gente está de fora falar isso aí, é fácil. Mas eu achei que eles deviam, o Gerson podia ser desaproveitado. Mas agora sim, também. Isso, o Gerson também eu já falei também esse dia aqui também, que se o Gerson, os flamenguistas, eu sou tricolor, mas eu também gosto de ver os jogos e dar um espetáculo lá no Flamengo também, né? Se o Gerson não tivesse ido para a Rússia, com certeza, se ele continuasse no Flamengo, ele seria o homem daquele ali que jogou e teve alguns jogos na seleção que ele fez, que mostrou que era aquele homem, aquele meia pela direita ali, que poderia ajudar muito. Ele, um volante que sai para jogar. Então, eu acho que o Gerson estaria. Agora, se não me engano, o Gerson, inclusive, no clube que ele foi, ele teve alguns problemas de adaptação, de uma série de coisas. Sabe por quê? Eu fui para a Fiorentina. Eu fui para a Fiorentina encontrar com um amigo meu para aproveitar teu gancho aí. E meu amigo que se formou comigo é auxiliar do Pioli. E o Pioli também é colega lá da escola. E era ali a escola italiana. E eu fui visitar e participar de alguns treinos. Aí me apresentaram o Gerson e o Juan, qualquer coisa, um zagueiro do Palmeiras. Aí nós ficamos batendo papo, dando risada, tal. A hora que os caras saíram, eu falei, e aí, Gerson? Ele falou, porra, a comida, rapaz. Eu falei, não, agora ele tá com brincadeira. Aqui na Itália a comida é ruim, não. Ó. Eles podem não ter time de futebol hoje, mas tem comida boa. Na minha cabeça. Eu lembrei do Viola. Ele foi para a Espanha, que se adaptou a paella lá em Valência. Eu falei, mamma minha. Mas, claro que existem essas coisas. Essa do Viola foi boa. No outro dia, encontrei com ele no treino, ele escapou assim ali, falou, opa, tudo bem e tal, foi legal comigo, cumprimentou, tudo. Eu falei, já posso te dar uma palavra como amigo? Não vai nessa da comida, cara. Você está ganhando bem, está num belo clube. Você pode fazer. Compra um franguinho no mercado e faz a tua canjinha, teu frango ensopado, teu bifinho, teu churrasquinho. E está resolvido. Mas comida na Itália você não pode falar. Aí tinha um programa cômico na Itália e eu andei a dar uma corridinha, eu me lembro, e o cara falava com a moça assim no rádio. Olha, nós somos o primeiro em Tibo, na comida. Aí a mulher falou assim, não somos só primeiro, também somos segundo. Então, para comida lá é bom. Bom, pelo menos eu gosto. Essa do Viola foi interessante, né? Eu voltei para o Brasil porque não me adaptei com a comida de lá. Pô, o cara, se não se adaptar com a comida na Espanha, é brincadeira. Ele faz a comida dele, se ele quiser, porque o material tem todo lá para ele fazer em casa. Bota uma empregada lá junto. Eu fiz de franguinho na Arábia. Eu fiz de franguinho ensopado lá na Arábia, Emirados. Me virei no Catar. Mas eu saí daqui, minha tia tinha me orientado uma vez, tal, eu lembrei do feijão. Quando não tinha feijão, aí eu fiz muita lentilha. O Brisa até me gozava muito lá no Emirados. Falou, pinha a lentilha. Falei, tá lá de molho já. Amanhã vai sair lentilha lá em casa. Mas, putz, eu achei que perdeu aí um tempo o Brasil. O Brasil perdeu um tempo. E a feijoada que a gente trabalhando
lá no, que faz aquela falta, uma feijoada, né? Pô. No mundo árabe é proibido o porco, né? Então, qualquer coisa de porco é proibido. Mas lá, pelo menos no shopping, lá tem o supermercado e eles têm lá um local isolado lá para os turistas. Lá o árabe não entra, mas ali o turista entra, o estrangeiro entra e compra lá seus pedaços de porco. Mas é difícil, mas aí não tem feijão preto para fazer. E daí? Ah, tem que inventar. O Não, Chico de Djalma Santos fazia cerveja na Arábia Saudita, eles faziam uma cerveja sem álcool. Então, os caras fiz, criam, né? O Kurtz, falou, eu acho que o eu Brasil fiz, precisa dar uma guinada aí nesse aí, né? Precisa dar uma mas guinada boa o nesse Kuwait, jogo. Fala, o não foi? Kuwait, deixa eu Você falar, comia churrasco lá. o Kuwait, a bebida alcoólica é proibida, né? Aí nós tínhamos lá um inglês lá, que era gerente de um banco lá, e morou Normal. muitos anos, morou 2 anos, 3 anos aqui no Brasil. Corromper o inglês. Aí o que acontece? Aí ele me ensinou a fazer vinho. Eu fiz vinho no Kuwait, cara. Comprava suco, tudo. Era um trabalho lá que fazia, lá de passar de balão por outro. Escolar foi jogar no Emirados, lá no Bahrein. Era Catar, a Bahrein, e ele e um Hortosa, que considera bastante também. E ele falou: "Opa, aqui era bom ter uma cervejinha, um negócio. Você quer cervejinha? Quer? Eu tinha uma licença. Eu fui lá, peguei, comprei 2 caixas, coisa assim, caixinha, né? Aquilo para nós, hoje já tá caro. Aí pegou e eu levei para ele. Eu me lembro. Falei, acho que já já ele me convoca. Verdade. Felipão, é brincadeira. Mas é um negócio interessante isso aí, de se adaptar, né? Agora, eu não sei se o Gerson, nesse tempo, ele relaxou lá também, mas teve problema que você falou, aí não sabia o problema. Mas aí, é lógico que vai ter na Rússia, se tinha problema na Itália, vai ter pior na Rússia. Eu Com acho que deu na certeza. louca de ser contratado, o dinheiro era bom tal. Mas aí eu vi do jeito que o Rodrigo, que é um supervisor do Brasil lá, o diretor, falou, acho que é Rodrigo o nome dele, trabalha com a Celote ali. Boa gente ele. Ele pegou e falou assim, olha, nós estamos tratando com ele, para ele que fique aqui, que para ele é bom, mas se ele não ficar, paciência, aí não pode reclamar. Um negócio assim. Eu falei, mas isso não quer dizer que ele não vem. Mas aí eu acho que pode ser que ele, com o gênio, você não sabe dentro como é que é. O cara fala alguma coisa, tomara que não, mas perde-se um jogador aí de bobeira. Agora, eu acho que aquele Danilo do Botafogo merece entrar. O Hendrick, Merece. Eu acho que tá na fita aí. O Hendrick acho que é um jogador. E o outro garoto, Ryan, do Vasco, isso. merece. Ele tem que dar uma chance. Eu acho que, claro, estou falando de fora, né? Tem o Rafinha que não está indo também tão bem. Agora, eu vi o aquecimento e aprendi com o nosso amigo Bonetti. Já aprendi com o Bonetti Aham, isso aí. Não, aham. mas já aprendi. Ele falou, aquecimento, vê o aquecimento. Aí eu fui vendo as análises do aquecimento e tal. O cara, às vezes, e eu vi uns caras meio, não amarelo, mas os caras meio preocupados, muito tenso no jogo agora. Não pode, eu não sei. Claro. Mas muita gente ali, o ruim, muita gente ali naquele movimento do aquecimento, ex-jogadores, não sei o quê. Precisa deixar os caras. Gostei do Vini. O Vini não perdeu a concentração. Não perde. Então tem que se Por isso que jogou concentrar. bem. Eu lembro um Hoje jogo que ele ia jogar bem, cara. Aí o outro presidente da CBF entrou cheio de quadro lá para dar para ele dentro do campo. Eu falei, agora não vai mesmo. Um jogo, é, não sei, porque deve desviar a concentração, claro, deve não, sai o foco, tem que estar focado no psicologicamente. jogo, é, se preocupar. Agora, o que acontece é isso que você falou. No início ali, o Brasil, essa parte do jogador está assim,
nervoso, alguma coisa, ele vai errar. Errou muito passe. Por quê? Porque não está concentrado no jogo ali. Não, ele tem que se focar ali no jogo e fazer aquilo. Porque o Brasil, o que acontece? Você falou certo, o Danilo tem que entrar ali, porque o Marrocos, o Brasil, o que faltou para ele foi meio de campo. O Marrocos, Deu espaço, deu muito espaço. toda segunda bola, o Marrocos é que pegava a bola. Então, o meio de campo nosso foi muito frágil. Então o que Aí acontece? tem que entrar o Danilo, e eu acho que o Fabinho entrou bem, mas é claro que O falar Fabinho, daqui de fora, ele não vai mexer em tudo, mas tomara que ele mexa legal. Com certeza o Fabinho ele está em melhor condição, porque tudo bem, o Casemiro seria um bom jogador, está jogando no Manchester United, essas coisas todas, mas o que acontece? A idade também para jogar é a mesma situação ali, para você acompanhar jogadores hoje velozes, troca passe, um Mbappé lá, que você viu a velocidade, ele batia toda hora no zagueiro. Então, o que acontece? Ele não tem mais aquela condição física para acompanhar no meio de campo. O Fabinho, acho que entrou melhor. Agora, o que acontece? O grande problema no Brasil também é que o futebol de hoje, fechadinho ali no meio, fica você entrar pelo meio não entra mais. O que funciona hoje? Mas, eu achei que eles deram muito espaço. E eu lembrei do Parreira. Eu tive uns trabalhos do Parreira e eu prestei atenção. Ele mostrou uma cena do Fluminense e o Fluminense voltando, o time atacar, o Fluminense ia para trás. Isso. Pô, dali para diante eu falei, pô, e ele tá com a razão. Aí eu fiquei vendo o time que vai para trás, vai para trás. Curtis, manda um abraço aqui para o presidente de um grande clube que revela jogador no Brasil há muito tempo. Está aqui, o Careca Paiva. Manda um abraço para o Careca Paiva aqui, está na linha ali, ó. Estou vendo. Careca, um abraço, estou contente de você estar participando aqui com a gente. Da mesma forma, um abraço, cara. Então, é uma satisfação aqui a gente estar nessa live e recebendo o pessoal aí, acompanhando aqueles que estão trabalhando, né, para ver se esse Brasil vai ficar um pouco melhor, né, em futebol, uma geração melhor. Luciano. Tem um Luciano aqui que eu sei que fala italiano, a família. Luciano, um abraço. E parabéns para o Juventus, hein? Também é muito ligado ali ao Juventus. E vamos aqui na luta. Curtis, vamos encerrar. Eu estou fazendo meia hora, porque não fez meia hora, mas tudo bem. E eu te mando para você, depois que ajeitar isso aí. Agora a correria aí não está fácil, eu te conto. E agora que jogos da Copa a gente vai encaixar algum jogo, né? Isso. Porque eu vi que eu pensei, todo jogo, não sei o quê, não, já comento para a rádio aqui de Botucatu um pouquinho, me pediram. Eu fui uma vez com brincadeira comentar, os caras, porra, mas isso aqui tem que comentar. Aí eu fico uns minutinhos, só que é todo dia. E eu tenho que dar treino também aqui numa academia de futebol. Mas eu estou contente e muito feliz de ver o Careca Paiva aí, amigo que me recepciona muito bem lá em Jaú, quando eu vou ver jogo. Um abraço, Antônio Napoleão, todos vocês. Curtis, dirige umas palavras aí e dá uma esperança para a torcida brasileira. Nós temos que dar uma esperança mesmo, né? Porque nós temos que mudar muita coisa, mas o que acontece é que para a gente participar dessa live foi um prazer, uma satisfação, sabe por quê? Nós estamos numa overdose agora de futebol, né? Então é muito gostoso falar em futebol no meio dessa Copa do Mundo aí, de tudo que está acontecendo, com essas surpresas, tudo. E vamos ver se nós também teremos uma surpresa boa. Eu vou fazer um excelente jogo contra o Haiti, já começar a pensar um pouco em placar, né? Para ter um placar positivo para finalmente lá conseguir também às vezes, e aí isso aí melhorar bastante. Melhorar bastante. Você viu a França, você viu até a Costa do Marfim, você viu esses países aí, estão mostrando mais
concentração no jogo, melhor. Agora, é muita coisa que precisa mexer do Brasil. Nem vou ficar aqui criticando, porque agora já está lá os jogadores, deixa o jeito que está, mas acho que o Everton, goleiro, acaba entrando. Eu estou chutando aqui, estou chutando. Esse jogo você não pode mesmo assim, porque acho que foi uma pane geral ali também, assim, porque não foi só uma jogada aí, porque taticamente o nosso gol também não saiu taticamente. E o futebol coletivo foi uma jogada individual que o Vini fez o gol tem que fazer isso aí. É isso que ele tem que fazer. Achar oportunidade, não é fácil. Tem que fazer, mas agora eu achava que o Rafinha tinha que entrar mais pela direita, chutar mais, ele sabe chutar, então tem que ir alguma coisa. Um treinamento ele deve ter corrigido agora. E eu acho que o Brasil também, o que aconteceu também foi muito jogar só pela esquerda. Jogamos muito pela esquerda e teve momentos que a direita estava totalmente aberta. E outra coisa, o futebol, se você coloca a mecânica ali, jogando só pela esquerda, o adversário já sabe o que vai acontecer. O Brasil vai pegar a bola e vai lançar ela no Vini para tentar fazer a jogada. Então, você tem que virar o jogo, fazer um pouco. O próprio Senegal hoje alternava, metia para o lado direito, com o ponta era mais fugiu no Ismael, uma coisa assim. Mas ele metia aqui do lado esquerdo para o Mané. O Senegal. A França é a mesma coisa. Mesma coisa com o Mbappé. O Mané é o primeiro homem que todos olham no campo onde ele está para poder passar para ele. E o Mbappé é a mesma coisa na França, né? O jogador da bola que decide é o Mbappé no final. Mas, por exemplo, avaliar o jogo, jogar um pouco pela direita. Quando você está jogando pela direita, você puxa a defesa para aquele lado e pega, lançando à esquerda, está livre, mais ou menos. Né? Então, faltou esse detalhe também de avaliar o jogo. Não tem segredo, só uma coisa, treinar isso aí um pouquinho. Isso.